estamos chegando com mais um Sinoflow Podcast, agradecendo sempre o carinho da audiência de todos vocês que nos acompanham aqui. E nós temos o oferecimento aí da Autoelétrica Alemão. Ela fica ali na Avenida André Maggi, Jardim das Oliveiras, e também na MT 140, no Jardim Belvedere. E o WhatsApp lá da Autoelétrica é o 669-9603-8963, atendimento lá de toda a equipe do Alemão da Autoelétrica. Um grande abraço ao meu amigo Alemão da Autoelétrica. E hoje eu estou recebendo aqui, conhecer um pouquinho da história do Dr. Alex. Dr. Alex Manhanguanha, né? Dr. Alex, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, Leandro, estar aqui com você, né, nesse momento aqui, onde a gente vai bater um papo legal. Bacana, doutor. E a gente sempre começa iniciando perguntando um pouquinho da sua história. Como é que foi a infância do Dr. Alex? Aonde que o Dr. Alex nasceu? Conta pra gente um pouquinho dessa sua infância. Leandro, eu nasci no ano de 1977 em São Lourenço do Oeste, Santa Catarina, né? Com 2 anos de idade me mudei para uma cidade chamada São Domingos, também em Santa Catarina, onde fiquei até meus 14 anos de idade, quando mudei para o Mato Grosso, mais especificamente para a cidade de Terra Nova do Norte, com os meus pais e meus 2 irmãos, né? E ali em Terra Nova eu fiquei até o ano de 1994, quando eu me mudei para Cuiabá para estudar, acabar o 2º grau e para também fazer uma faculdade. Bacana. E como é que foi essa infância ali em Terra Nova do Norte? Em Terra Nova, quando eu cheguei em Terra Nova do Norte, né, no Mato Grosso, fiz muitas amizades, conheci muita gente, eu gostava sempre de praticar esporte, sempre fui um desportista, né, e sempre me destacava no futebol, no vôlei, no basquetebol, no handball. Era mais magro, né? Ah, sim, era bem, mas assim, né, assim, o tempo acabou me tirando desses esportes um pouquinho, né, mas assim, sempre gostei muito, né, no ano de 92, quando eu cheguei em Terra Nova do Norte, no ano de 92, fui participar dos jogos do Vale do Telespires, né? Jogando pela escola lá de Terra Nova. E naquela época foi em Colíder, no ano de 1992. Eu fui medalha de ouro nos 100 metros rasos, né? Disputei o 4x100, ficamos com medalha de prata. No voleibol ficamos em 3º lugar. E no salto de distância também eu ganhei medalha de ouro, né? Depois, no ano seguinte, fomos para Itaúba, também para jogar o Vale do Telespires, né? Os jogos do Vale do Telespires, onde também ficamos em 2º lugar no voleibol e ganhamos mais algumas medalhas no atletismo. Mas naquela época, assim, o preparo físico era bem melhor, né? E nessa época, você falando da sua infância, do esporte, você ia para essas cidades, era tudo estrada de chão. Sim, nossa, aquela época aqui, para você andar aí de Terra Nova do Norte até Santa Helena, era pedaço de chão ali que tinha um atoleiro atrás do outro, né? E para vir para Peixoto, então, também era difícil. A gurizada, apesar de que nessa idade tudo é festa, né? Mas passava os perrengues aí para ir fazer as disputas, né? Sim. Nós fomos várias vezes fazer amistosos com escolas, né, de colíder, né? Por diversas vezes saímos aí de Terra Nova para ir para lá, né? Então sempre fui uma pessoa que gostei muito de esporte, praticava muito esporte, né? Quando eu fui para Cuiabá estudar, no ano de 94, eu ganhei bolsa de estudo numa escola particular lá de Cuiabá, no Isaac Newton. Na época era Isaac Newton Anglo, né? Eu jogava voleibol e futsal, né, pela escola, e por eu jogar eu também ganhava essa bolsa de estudo. Então o esporte oportunizou outra coisa. Sim, porque daí eu fui campeão estudantil cuiabano de voleibol, de futebol. Eu lembro muito bem que nós saímos de uma escola, num ginásio, o ginásio da Lixeira, lá em Cuiabá, e ela jogava vôlei 8 horas da manhã. O professor de futsal ia me buscar de moto lá para ir lá no ginásio Dom Aquino para nós jogar futebol de salão lá, que tinha jogo lá às 10 e pouquinho, 10 e meia, 11 horas da manhã. Então eu sempre me destaquei muito no esporte, né? Sempre gostei muito. Bacana. E falando ainda de Terra Nova, da infância, seu pai veio para o Mato Grosso
qual foi o motivo dele estar saindo do sul do país, que naquela época o sul era ainda é a nossa Europa, mas era um dos auges do Brasil, era o sul do Brasil, né, nessa época. Sim, Leandro. Na verdade é o seguinte, né? O desejo de mudança de vida, né? Porque o meu pai, quando ele morava lá em São Domingos, ele era funcionário público e foi por muitos anos funcionário público. Uhum. E o irmão dele, meu tio, que faleceu há uns 2 anos atrás, ele tinha vindo para o Mato Grosso, e especificamente para a Terra Nova do Norte, no ano de 83. Uhum. E o meu tio construiu lá um escritório de contabilidade e tal, e no ano de 89 ele conversou com meu pai, conversou com ele e falou assim, vamos montar uma gráfica lá, que lá no Mato Grosso, lá em Terra Nova do Norte, não tem gráfica. E eu quero montar uma gráfica e eu quero que você vá junto. E aí meu pai saiu do trabalho dele e comprou uma gráfica, tinha um carro, deu o carro lá, uma gráfica que tinha lá na cidade de Abelardo Luz, Santa Catarina, próximo lá, comprou aquela gráfica e mandou aquela gráfica para cá, uma tipografia, né? E montou a gráfica ali, em Terra Nova do Norte. E aí ficou de 89 a 92 o meu tio tomando conta. Momento em que meu pai decidiu de vez de sair de lá e a gente vim todos, eu, meu pai, minha mãe e meus 2 irmãos para Terra Nova, né? Então o motivo foi querer crescer, né? Porque ele, como funcionário público naquela época, ele tinha o desejo de crescer, de poder ajudar na educação dos filhos, né? Meu pai foi um cara batalhador, um cara assim que sempre, né, ele sempre falou que a melhor coisa que ele poderia deixar para mim e para os meus irmãos era o estudo, né? Que com o estudo a gente poderia seguir adiante, né? Então ele foi um cara sempre que batalhou, né, nesse sentido e nos deixa esse legado, né? Nos dá essa e é isso que hoje eu penso e faço com os meus filhos. Hoje os meus filhos estão estudando também. Eu falo para eles, o que eu quero deixar para vocês é a oportunidade de vocês serem alguém na vida, né? De vocês estudarem, poderem fazer o caminho de vocês, né? Então, é isso que aconteceu. Seu pai trabalha com gráfica até hoje? Trabalha com gráfica até hoje, ali em Terra Nova do Norte. Trabalhou depois mais um período ali, foi secretário de finanças da prefeitura de Terra Nova na época do seu Luiz, depois agora na época do Walter Kuhn também. Então ele sempre, né, e ele sempre teve e gostou disso, de estar participando na sociedade, foi presidente do Rotary, quem criou a Liga Terranovense de Futebol na época, né? E assim, sempre trabalhou nesse sentido, sempre trabalhou em prol da sociedade. Bacana. E depois desse período de infância, foi para Cuiabá estudar e o senhor retornou para Terra Nova novamente? Isso aí no final dos anos 2000 eu me formei. Né? Me formei e disse quero ir embora para minha região. Isso, me formei em Direito. Quero ir embora para minha região. Né? Aqui na época, Peixoto de Azevedo era comarca, Terra Nova ainda não era comarca, Matupá não era comarca, Guarantã também não. Peixoto todas pertenciam à comarca. Tudo Peixoto. Tudo Peixoto. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com um advogado. Né? Eu não tinha passado na minha OAB ainda, mas quando eu formei já teve um advogado de Colíder que me chamou. E eu fui trabalhar com ele. Fui lá para trabalhar, para começar. Né? Isso foi no início do ano de 2001. Bacana. Aí no início do ano de 2001. Aí quando foi lá pelo mês de março de 2001, fui fazer, eu mais um amigo meu ali de Terra Nova, descemos lá para Cuiabá para fazer a prova. Naquela época só fazia lá em Cuiabá a prova da OAB, né? Aí nós fomos lá fazer a prova da OAB e eu acabei passando daquela prova da OAB. Né? Naquela época eu falo que hoje a tecnologia é tudo mais fácil, né? Naquela época estava recém começando a questão de computação, de computadores, né? Mas a maioria ainda era datilografia. Datilografia. E aí na época eu lembro que eu estava trabalhando ali com esse meu amigo ali, esse advogado, um amigo meu ali de Colíder. Aí eu recebi uma ligação.
de um amigo que a filha dele formou comigo lá em Cuiabá, na época, em Direito também. E ele era o diretor jurídico da época, que era a Rede Semat, né? Hoje é a Energisa, mas na época era a Rede Semat. Certo. E ele era o diretor jurídico do grupo. E aí ele ligou: Alex, eu sei que você está aí, que você passou. Eu falei: passei, não estou nem sabendo ainda, né? Porque hoje você tem facilidade de ver isso, né? E naquela época não tinha. Época, não. Aí ele disse assim: não, eu vi o seu nome lá na lista na UAB e tal, eu vi que você passou. E eu quero você, como eu te conheço e sei que você é da região norte, eu tenho uma proposta para você aí, né? Para você assumir o jurídico da Rede Semat, né? No Médio Norte e Norte do Mato Grosso, mas na Regional de Sinop. Aí eu comecei a trabalhar ali na Regional de Sinop, como advogado do grupo da Rede Semat, e trabalhei por 2 anos lá. Isso foi em que ano? Isso foi no ano de 2001, né? E ano de 2002. 2 anos você ficou trabalhando na Regional de Sinop. 1 ano e meio, mais ou menos assim, porque aí em setembro de 2002 eu recebi uma proposta para vir trabalhar aqui para assessorar quando estava naquela época de troca prefeito, né? E aí o saudoso Assis Tenório, né? Ele acabou reassumindo a prefeitura, e aí ele, né, me convidou para vir para trabalhar junto ali, e eu trabalhei por 4 meses na prefeitura de Peixoto. Eu abandonei lá e vim para cá. Isso já em 2002? Já em 2002, foi setembro de 2002 quando eu vim para Peixoto de Azevedo. Bacana. E aí, a partir daí que você conheceu o Peixoto, se apaixonou e está aí até hoje? Sim, né? Na época, né, eu lembro, a minha esposa, ela trabalhava numa das empresas do grupo da Rodobens, que quando eu fiz a faculdade em Cuiabá, eu trabalhei durante todo o período da minha faculdade no departamento jurídico do grupo da Rodobens, né? Cuiabá Diesel, né? Várias empresas do grupo Rodobens, e a minha esposa trabalhava no setor de contabilidade do grupo também, né? Lá em Sinop? Lá em Cuiabá. Lá em Cuiabá. Em Cuiabá, daí quando a gente veio para Sinop, ela veio e continuou trabalhando no grupo da Rodobens, e eu fui para a Rede Semat, e ela ficou no grupo da Rodobens trabalhando ali em Sinop ainda. E na época o pessoal falou: não, o que você conhece Peixoto, né? Falou para ela. Ela disse: não, mas eu vou aonde meu marido for, né? E nós tínhamos um bebê pequeno ainda, o Gustavo, né? Tinha recém-nascido, nosso primeiro filho. E resolvemos vir. E viemos para Peixoto, eu trouxe ela. E construímos a nossa, né? Depois nasceram meus outros 2 filhos em Peixoto. Então, assim, foi um momento, até eu lembro, eu vim, meus primeiros 30 dias que eu fiquei em Peixoto, ela ficou ainda lá em Sinop, eu arrumando aqui o local onde a gente ia morar, e fiquei morando durante esses 30 dias ali num hotel, né? E assim foi o nosso começo. E com o Peixoto de Azevedo. Mas antes de vir para Peixoto, eu não tinha te perguntado isso. Como que você conheceu a sua esposa? A minha esposa eu conheci lá que eu fazia, eu estagiava no grupo da Rodobens, e ela também estagiava, né? E a gente se conheceu num momento de lanche que tem no meio da tarde ali e tal. Nós fomos lá lanchar e acabamos nos cruzando, nos conhecemos, e aí começamos a conversar e tal, e foi dali que surgiu o nosso relacionamento, né? Quanto tempo já juntos? Nós estamos, assim, eu lembro exatamente o primeiro dia que nós saímos junto, né? Foi no dia 2 de novembro do ano de 1999. Né? Tem tempo, hein? Tem tempo já, né? Hoje nós completamos agora esses dias, né? 23 anos de casado, né? Com mais praticamente de 2 anos de namoro, então 25 anos já de companheirismo, né? De tudo, né? Minha esposa é meu alicerce também. Ela já conhecia a região aqui ou ela é de Cuiabá mesmo? Não, ela é nascida no Mato Grosso do Sul, em Dourados. Né? Ela é nascida em Dourados e conheceu quando veio comigo para cá. Então, e é outra apaixonada pela nossa região aqui, né? Por Peixoto, por toda a região. Ela é da área do direito também, não? Não, ela é formada em administração de empresas, né? Ela é formada de administração. Ela que me ajuda muito nos nossos negócios, né? Em tudo que a gente tem aí, é ela que
que me ajuda bastante nisso aí. Bacana. E aí, quando você chegou em Peixoto, trabalhou na prefeitura, passou esse período de prefeitura, você continuou atuando no direito daí? Continuei atuando no direito, né? Aí eu trabalhei 4 meses, com 4 meses eu saí da prefeitura e montei meu escritório, né? Montei meu escritório, comecei a trabalhar. Aí, naquela época, eram poucos advogados, nós éramos na região toda, aí se tivesse 15 advogados, 20 advogados, era muito, né? Na comarca era Peixoto de Azevedo. Né? Agradeço muito, meu início aqui foi, por mais que a gente muita gente vê concorrências, né? Mas naquela época lá, eu não posso nem um pouco, assim, seria injusto falar que algum amigo, algum colega advogado aí deixou de né? Foram pessoas que estenderam a mão para mim, o doutor Irineu, o doutor Rui Portela, o doutor Rui Barbosa, o doutor José Duarte, né? Doutor Humberto, todas as pessoas aí que quando eu cheguei em Peixoto, foram pessoas que me ajudaram, pessoas que me apoiaram, né? Eles poderiam muito bem dizer assim, não, deixa a gente ficar aqui, tá? Não, foram pessoas que me acolheram, né? Pessoas que me ajudaram muito, né? E eu sou grato a eles, né? Pelo meu começo aqui, porque e tanto que é que hoje, se a gente vê qualquer advogado novo que está começando, a gente ajuda também, porque a gente sabe da dificuldade, né? Sabe da dificuldade que é um começo. Né? Ainda mais sair de uma capital, vir de uma cidade maior como Sinop e chegar em Peixoto de Azevedo, uma cidade totalmente diferente, estava começando. Se não tiver uma ajuda, uma parceria dos colegas ali, é difícil, né? É verdade. Então, eu sou grato muito a eles, porque foram pessoas assim que estenderam a mão para mim, né? Eu lembro, assim, vários serviços assim que eles não tinham interesse, passavam para mim poder fazer. Então, foi aí que eu fui começando a minha vida, né? Porque eu tinha trabalhado só de empregado até então, nunca tinha tido meu escritório. Né? Tinha sido dono do próprio nariz até então, não. Até não. E aí quando eu me vi naquela situação que eu saí da prefeitura, eu falei, e agora? Né? O que eu vou fazer? Né? Então foram essas pessoas que estenderam a mão, que me ajudaram. Né? E no início você, na área do direito, fazia de tudo. Criminal, tudo. No início a gente faz de tudo, né? Assim, a gente tem que fazer tudo, né? Tem que ser clínico geral, né? Tem que ser clínico geral. E depois, com o tempo, a gente vai se especializando, fazendo especializações, né? Fiz várias especializações, tanto na área ambiental, quanto na área previdenciária. Foi uma das que eu mais fiz, foi na área previdenciária, né? Na área tributária. Então, a gente nunca para, eu falo que a gente nunca pode parar de estudar. Leandro, se a gente para de estudar, a gente acaba ficando para trás, né? Então, a gente tem que estar sempre se envolvendo, sempre vendo, né, se atualizando, né? E é isso que eu falo muito com os meus filhos também, né? Digo, a gente tem que se preparar para a gente, né? O mercado, ele é um mercado difícil, né? Mas para aqueles que se dedicam, para aqueles que querem, né? Que tem um objetivo, que tem um propósito, né? Não é que é fácil, mas as coisas andam com mais tranquilidade. Bacana. E você falando do direito, depois você acabou se especializando aí no direito previdenciário e eu conheço muita gente que o senhor acabou aí ajudando na aposentadoria. É uma área que você gosta? Sim, Leandro. É uma área que, por exemplo, na minha faculdade eu não tive aula de direito previdenciário, né? Então, quando eu comecei a trabalhar aqui, eu comecei a ver essa parte de direito previdenciário e gostei. E falei, vou me especializar nisso. Fui fazer curso em São Paulo, fui fazer curso no Rio Grande do Sul, fui fazer uma especialização em Cuiabá. Então, eu procurei, né, realmente entender aquilo. Por quê? Porque na minha faculdade não tinha, na época, hoje que tem na grade hoje do curso de Direito, tem Direito Previdenciário, mas naquela época não tinha. Então eu procurei me especializar e fazer bem aquilo que eu tinha como carro-chefe do meu escritório, né? Uhum. Então hoje a gente atua no estado inteiro, temos aí clientes aqui em todo o estado do Mato Grosso, fora do estado do Mato Grosso que a gente faz também alguns serviços,
né? Mas é tudo graças aí ao trabalho que a gente desenvolveu, o estudo, né? Minha esposa sempre junto, né? Sempre dando força. No início você pensa assim, meu Deus, eu tô cansado, porque era muita gente para você atender. E tinha praticamente só o senhor aqui que fazia isso. Naquela época os colegas mesmo, os advogados, falavam, não, ó, eu não faço vai isso, lá vai lá no Alex que ele faz, né? Entendeu? Então, e aí, e a minha esposa sempre, não, vamos continuar, vamos lá, sempre dando força, né? Então, a gente começou isso em 2005 nessa área previdenciária, né? No ano de 2005, hoje já vão fazer 20 anos quase que a gente está atuando com isso. E o engraçado é que acaba encontrando o senhorzinho aí no mercado quando sai, e eles são muito gratos também, né? Eles param, falam. Eu, por exemplo, sei do senhorzinho porque muitos falam, foi o doutor Alex que me aposentou. Então eles são muito gratos, né? Sim, verdade. A gente, como eu vou te falar isso, eu não posso dizer assim, não, eu ganho com o meu trabalho. Eu recebo também, né? É justo e está na Bíblia, sim, inclusive. O homem tem que viver do suor do seu trabalho. É isso. E eu só que assim, muitos deles, eles, assim, a gente fica até comovido quando eles vão, né, vão receber um valor atrasado, um negócio assim, porque esses dias uma pessoa, eu entrei, procurei, por quê? Porque os telefones dela, ela parou de ir lá no escritório, já estava tudo desatualizado, e vai e pesquisa aqui. Eu tinha até perdido a fé. Pesquisa aqui, pesquisa ali, achei, né? Fui achar ele lá no Maranhão, esqueci o nome da cidade agora. Descobri que ele estava lá. E aí, através de uns amigos, né, que eu faço parte de uma associação, né, Associação de Homens de Negócio, que é a DONEP, certo. E através da DONEP eu liguei para um pessoal lá do Maranhão, amigos, e falei assim, eu estou procurando uma pessoa assim, na cidade tal. Aí ele falou, não tem capítulo da DONEP lá, mas nós vamos mandar alguém procurar lá. Aí mandou, o rapaz estava 70 quilômetros, o rapaz foi lá e encontrou. Caramba, que legal. Encontrou ele. Aí ele entrou em contato comigo e falou, doutor, eu nem sonhava que eu tinha mais para receber isso. Né? Então, e um valor bom, um valor razoável. E quando eu mandei para ele, ele falou, disse, eu vou aí para o Mato Grosso porque eu quero te dar um abraço. Né? Então, isso não tem dinheiro que paga esse tipo de situação. Né? Pessoas que realmente precisavam exercer o seu direito de receber um benefício, né, e que eram tolhidos pelo INSS, porque eles iam lá administrativamente, e o INSS falava, não, você não tem direito. Né? Tem muita gente que fala assim, mas eles podiam... Não, geralmente, 99% hoje das pessoas que a gente aposenta, primeiro eles tentam no INSS. Aí por eles não conseguir lá, a gente faz aqui. Até porque o INSS, todo mundo sabendo, está quase falido, quebrado, entre aspas, e as pessoas vão lá e eles têm uma cláusula de barreira e coloca funcionários lá para a pessoa atrapalhar um pouco a vida da pessoa. Né? Uma vez eu ouvi falar, uma pessoa dizer assim, que eles tinham metas. Metas, Aí não é meta de aposentadoria, é meta de não aposentadoria. Não aposentar. Mas assim, e até... para você ver, né? Se você fizer uma conta básica, hoje, por exemplo, em Peixoto de Azevedo, nós aposentamos mais de 3 mil pessoas, nessa faixa de 3 mil pessoas. Se você fazer um cálculo, né? Esse dinheiro, esses 3 mil salários mínimos aí que dão em torno aí de... Eu nem fiz esse cálculo, agora eu fiz antigamente, né? Se você pegar 3 mil vezes 1.412... São 4.236.000 reais. Que entra todo mês. Que entra todo mês no município e que não entraria se não tivesse um advogado. Eu falo dos meus, mas isso aqui tem vários colegas hoje que fazem. Uhum. Então, se você fazer esse somatório, é dinheiro que entra e circula no município. É gasto ali na mercearia, é gasto na farmácia. Então, todo mundo é beneficiado com isso. Né? Com certeza. Eu falo que é uma verba federal... É a verba federal que não tem nenhum tipo de desvio e que vem direto
Vai direto pra fonte. Pra fonte. E para você ver, Peixoto de Azevedo é uma cidade que a maioria ali das pessoas trabalharam praticamente a vida toda no garimpo, né? Elas não tinham esse costume de recolher INSS, de se preparar, né, para a vida futura. Trabalharam a vida toda ali no garimpo, ou seja, na cozinha, as senhoras na cozinha, a pessoa lá na beira do barranco, e que chega na hora de aposentar, o INSS tem aquela barreira que tem ali, que se não tiver um advogado não passa, né? Exatamente, inclusive não só no garimpo, mas também na zona rural, né? Pessoas que têm os seus sítios aí e que começaram lá na década de 90 aqui, PA Cachimbo 1, PA Cachimbo 2, né? Verdade. E começaram ali e com dificuldade, e hoje a justiça ela entende nesse sentido, a dificuldade que essas pessoas tinham para poder guardar documento, né? Naquela época nem se falava em nota fiscal, nem se falava em nada disso, era tudo feito, então aí teria que fazer provas e tal, então a gente vê, a nossa população é uma população que veio do garimpo e vem também da zona rural, né? Então são pessoas humildes, pessoas que precisam, né? E a gente vai... Eu lembro quando eu comecei a fazer os cursos, assim, você aí descobre alguns macetes, por exemplo, que você não sabia, né? E então, tantas pessoas que deixaram de exercer o seu direito porque, às vezes, nós mesmos, assim, não tinha aquele conhecimento pleno, né? Aí foi só fazendo esses cursos, essas especializações que a gente chegou, né, aonde chegou nessa área previdenciária. Bacana, doutora. E aí, o direito, a área previdenciária é bacana, mas o senhor chegou um momento também que falou, não, agora eu quero ajudar a contribuir com o Peixoto de Azevedo e foi candidato a vereador. Como é que foi essa experiência aí? Isso, né? Eu também tenho que falar um pouquinho também, porque hoje eu sou garimpeiro também, né? O senhor é garimpeiro também. Advogado, sou garimpeiro também, tenho pecuária, mexo com pecuária, né? Comprei uma área multifunções de agora. Nessa área que eu comprei, acabamos encontrando um ouro lá e estamos trabalhando até hoje lá também, né? E aí, na época ali em 2016, né? Quando fomos convidados, né, para montar um grupo, para fazer alguma coisa, né? Porque tudo que a gente tem está dentro do município de Peixoto de Azevedo. Tudo que a gente ganhou, né? A gente precisa também fazer a nossa parte, contribuir um pouco. E Peixoto tinha esse histórico ruim da política, né? De pessoas que passaram ali e deixaram um histórico ruim. Tem os que deixaram um histórico bacana, que a gente reconhece, claro. Mas tinha um histórico ruim. E então, por isso que pessoas igual o senhor foram convidadas a entrarem. E na época eu lembro, eu fui, até estava com o seu Telmo era para ser o candidato a prefeito, e eu falei, Telmo, você vai a prefeito que eu vou. Se você for a prefeito, eu saio como vereador, né? Uhum. Naquela época. E ele acabou desistindo e eu continuei na empreitada e assim fiz um trabalho, né, diferente e tal, e a gente acabou se elegendo e sendo mais votado na época, né? Uhum. Como o vereador mais votado ali em Peixoto de Azevedo. E como que foi o andamento desse trabalho depois de eleito aí? Teve dificuldade? Como é que foi esse trabalho? Assim, Leandro, a gente tem que entender, né? Muitas pessoas elas não conhecem a função do vereador, não conhecem a função do executivo, né? Uhum. O vereador, ele tem o papel do legislador, né? Ele faz leis, executa leis, né? Ele vota leis, altera leis que o prefeito manda. Então, né? Essa é uma das funções do vereador. O vereador também tem a função de ir atrás de recurso, buscar recurso, mas esses recursos só vão ser utilizados se o prefeito quiser fazer. A vontade do vereador é fazer, mas a vontade do prefeito nem sempre é a mesma vontade. Que eu falo que existe, infelizmente, na política existe muita vaidade. Existe. Vaidade. Por quê? Porque a pessoa ela não quer ver a outra se destacando, com medo de perder
aquela vaga, aquele cargo, aquele poder. Isso, o poder que ele tem. E isso tem que acabar na política. Porque eu sempre digo, né, eu aprendi isso, que um bom líder, ele sempre faz líderes melhores que ele. E voltando na Bíblia, inclusive está lá na Bíblia, Jesus diz, vou deixar-vos aqui e farão coisas maiores do que eu. Exatamente. Então, é o exemplo maior que líder que Jesus Cristo. Exato. Né? Entendeu? Então, o líder, ele faz sempre liderados melhores que ele. Então, a gente não pode ter vaidade. Exato. Né? Então, a gente sempre teve essa dificuldade na Câmara ali, porque o prefeito, ele nos taxava como oposição. Né? Exato. Como oposição. E aí ele não queria que nada que nós fizéssemos tivesse assim um destaque. Por quê? Porque poderia atrapalhar ele. Né? Exatamente. Entendeu? Então, nós continuamos o nosso trabalho, fizemos o trabalho, apresentamos diversos projetos de leis, projetos que vinham de encontro à população, projetos assim que tinham um objetivo único, exclusivo, de ajudar a população. Né? Conseguimos com os outros vereadores aprovar, né? E assim o prefeito poderia vetar, mas não vetou, acabou deixando aqueles projetos que fossem aprovados, mas não deu encaminhamento a eles. Colocou na gaveta e esqueceu. Então hoje nós temos leis em Peixoto de Azevedo que beneficiam a população, mas o executivo não deu o encaminhamento necessário, que seria, né, intimar, por exemplo, a Nascentes do Xingu, né, a Águas de Peixoto, a cumprir aquela lei, né, a outras situações, a escola, por exemplo, né, nós fizemos um projeto de lei lá para que seja colocado nas escolas, né, cursos sobre a Lei Maria da Penha, para ensinar as crianças a questão da Lei da Maria da Penha, da violência doméstica, isso aí e tal, mas teria que ser feito um decreto pelo prefeito para poder regulamentar como que seria essa inserção dentro das escolas, mas o projeto criando isso foi feito por mim, né? Talvez até mesmo trazer uma pessoa aí para fazer uma formação com os professores, uma formação continuada, para que esse professor tenha a excelência de levar o assunto, porque igual no direito, o senhor estudou lá, é clínico geral no início, então o professor, se ele tem uma formação, traz um profissional de fora, contrata um instrutor de fora, e olhando para a saúde, e conheço muito bem o caixa do Fundeb de Peixoto de Azevedo, que está sobrando dinheiro, tem recurso suficiente para fazer isso, e é para ser investido nisso, né, o Fundeb. Às vezes não é a vontade do prefeito. A parte do vereador foi feita. A nossa parte nós fizemos, e assim todos os colegas vereadores na época também abraçaram os projetos que nós fizemos. Isso eu não posso dizer, teve algum voto contrário a algum projeto meu. Não, todos os vereadores apoiaram, né? Mas assim, é esse trabalho que a gente precisa fazer, né? E eu falo para ti com toda certeza, Leandro, eu apresentei muitos projetos importantíssimos. O senhor falou da Nascente Xingu, Águas de Peixoto, que hoje é a EGEA, né? Agência de Águas. Essa lei que foi apresentada em relação à Água de Peixoto, era qual que era a disposição dela? Tá. Teve várias que nós apresentamos, né? A primeira que nós apresentamos na época foi para que fosse suspensa a cobrança do esgoto, né? Até que eles pudessem cumprir com a parte deles no contrato, né? Uhum. Né? E por quê? Porque estava tendo muito problema, muito vazamento, né? Diminuiu já bastante isso, né? Mas naquela época estava muito vazamento. A Avenida Brasil mesmo era um grande exemplo. Exatamente. Então nós fizemos esse projeto para suspender a cobrança, porque eles estavam cobrando e não estavam entregando o serviço. Exato. Né? Então como que a gente vai exigir da população que a população pague um serviço que não está sendo entregue? Né? É a mesma coisa que ir ali no restaurante, o cara vender arroz e feijão para você e entregar o prato vazio. Exatamente, só que esse era um projeto, né? No meu entendimento, na época, eu entendi que eu poderia apresentar ele. Uhum. Certo? Existem competências, né? Mas existe alguma competência
que elas são concorrentes. E existem as competências que dependem muito da interpretação de quem está julgando, de quem está, né? Então eu apresentei o projeto. Primeiro eu mandei um requerimento para o prefeito para que fosse feito, não foi feito, aí nós apresentamos o projeto. Aí a Nascente Xingu, a Águas de Peixoto, entrou com uma ação dizendo que era competência do prefeito para o prefeito fazer, e não o vereador. E o juiz, né, saiu uma sentença recente agora, né, na época suspendeu a lei, certo, né, suspendeu a lei até o julgamento, né, e aí voltou a cobrar o esgoto. E daí o juiz agora deu uma decisão. O juiz deu a decisão, né? Deu a decisão final e favorável a isso aí, né? Inclusive, na época, quando o juiz deu a liminar para a empresa, nós até achávamos que o município iria apresentar um recurso de agravo de instrumento da decisão para tentar rever isso aí. Procurador do município. Mas não foi feito. Não foi feito. Tá? Por isso que eu falo que alguns interesses aí. Tudo depende do real interesse do gestor, né? E assim, teve outros, né? Por exemplo, a proibição da cobrança da tarifa mínima do consumo de água e de esgoto, né? Então, por exemplo, hoje, se você, Leandro, mora em Peixoto, você paga um mínimo, uma taxa mínima que é 10 metros cúbicos. Certo. Então, se você paga os 10 metros cúbicos de água, você vai pagar o valor o mesmo valor da taxa do esgoto, sem usar. Se você ficou 30 dias viajando, certo, você não usou 10 cúbicos, mas você tem que pagar o 10 cúbicos. Então, se você usa 2 cúbicos, 5 cúbicos, não interessa, você tem que pagar no mínimo 10. A taxa mínima. Então, nós fizemos uma lei, ela foi aprovada, tá? Ela existe, ela é sancionada, tudo, essa lei. E nessa lei, ela proíbe a cobrança da tarifa mínima. Nesses casos excepcionais. Exatamente. Então, só que não foi colocado em prática. Em prática ainda, porque até hoje a gente paga a tarifa mínima, né? A outra que a gente fez também a mesma coisa, encaminhamos um ofício para o prefeito na época, um requerimento, né? Um requerimento pedindo para que ele criasse a tarifa social da água. Né? Inclusive nós fizemos uma audiência pública e nessa audiência pública nós colocamos isso e pedimos para que fosse encaminhado para o prefeito, para o executivo, para ele poder criar essa tarifa social da água e esgoto, que ela dá um percentual de desconto, né? Então, se a pessoa gasta até 20 cúbicos de água, ela não vai pagar hoje o valor integral do esgoto, ela pagaria menos, agora eu não me recordo exatamente o percentual, mas se eu não me engano era 40% ou 50% só do valor. Entendi. Entendeu? Então, com isso, a pessoa ganharia o fôlego também, né? Ajudaria ela, porque ia diminuir o valor do esgoto. Né? Exatamente. Mas essa também foi uma ação. Aí a empresa entrou também, foi aprovada, foi sancionada, só que o juiz entendeu que teria que partir do prefeito. Que era vício de iniciativa. Vício de iniciativa. Aí nós fizemos também um projeto de lei para instalação obrigatória dos equipamentos de eliminador de ar. A gente sabe que tem muito ar, que a gente paga muito ar ali também, né? Que passa ali e acaba girando lá e contando, então, para que fosse instalado esses equipamentos. Principalmente em cidade com mais declive, né? Quando a cidade é mais plana, não, mas quando a cidade tem um certo desnível, é comprovado já que passa um pouquinho de ar ali nos hidrômetros. Exatamente. Então, assim, foi alguns projetos, que nem esses aí são importantes, por quê? Porque a gente vê muitas pessoas brigando e discutindo sobre o contrato da empresa, né? Mas, assim, essa briga tem que partir do executivo. Exato. Essa briga tem que partir. Agora, uns projetos importantes como esses, assim, eles deveriam ter sido... eles entraram com uma ação, então eu vou fazer o seguinte, eu como prefeito, vou entrar aqui com um novo projeto de lei aqui, pode ser igual, ou muda uma vírgula, não tem problema, e bota lá, já está aqui aprovado agora, pronto, acabou. Até porque independe de quem colocou, o importante é a população ser beneficiada, né? Então, é isso. Eu vejo a política hoje, Leandro, dessa forma. Eu acho que as pessoas que estão
estão vereador, estão como prefeito, né? Não é só em Peixoto, eu digo isso a nível nacional. A vaidade, ela tem que parar, as pessoas têm que parar e começar a pensar na população, principalmente na população mais carente. Porque enquanto houver esse tipo de coisa, esse tipo de vaidade, as pessoas têm tantos projetos interessantes e pessoas que poderiam ajudar o município e não ajudam porque infelizmente são cortados, são podadas, porque por causa da vaidade dos políticos. A vaidade muitas das vezes também tem aquela questão, né? O apadrinhamento, o cara tá ali porque apoiou, porque é filho de um amigo que apoiou. Tem muito esses apadrinhamentos também, muitas das vezes que não tem a mesma competência técnica daqueles que querem ajudar. Né? É verdade. Então, aí é por isso que eu botei o meu nome aquela vez à disposição, fui vereador, trabalhei 4 anos, fiz muitos projetos de lei, reprovamos um monte de projetos que não vinham de encontro à população, porque eu sempre falei, eu poderia ser oposição, mas eu faço aquela oposição inteligente, eu não faço aquela oposição que está tudo errado, não. Tem coisas boas. Tem coisas boas, e as coisas boas elas têm que ser, a gente tem que andar junto, né? Então sempre fizemos isso no nosso mandato, né? E trabalhamos durante os 4 anos que ficamos como vereador lá com um único e exclusivo objetivo, que era poder ajudar a nossa população. Bacana. E tanto que o senhor se destacou que foi, na eleição seguinte, cotado aí para prefeito e foi candidato a vice-prefeito. Isso foi um reconhecimento do trabalho, né? Exatamente, Leandro, exatamente. Então, e depois nós fomos aí candidatos, né, a vice-prefeito, perdemos a eleição para o atual prefeito, né, na qual eles foram, inclusive, a chapa deles foi, né, foi depois ali, o próprio juiz entendeu que houve algumas situações ali e eles perderam, né, em Peixoto de Azevedo, em primeiro grau, e aí eles conseguiram reverter lá no TRE, em Cuiabá, e hoje está esperando uma decisão, já está acabando o mandato e está esperando uma decisão lá no TRE. Essas coisas, né, que hoje a justiça... Muitas das vezes demora, né? A justiça no Brasil, ela... a gente não pode, assim... Tem muita coisa boa, mas ainda existe muita coisa que precisa melhorar, porque você... numa situação que nem aquela ali de compra, né, que foi a decisão do juiz do primeiro, voto. Que foi a decisão do juiz, né, isso aqui nós não estamos inventando nada, é o que está no processo, né, e aí demorar 4 anos para ser julgado, né, é de se pensar, né, quantas pessoas aí, às vezes, que têm precisam da justiça e demoram tanto tempo, né? Uma vez uma pessoa questionou, por que demora tanto tempo? O processo previdenciário também demora uma eternidade para se acabar, para a pessoa, né? Infelizmente, o nosso Código de Processo Civil, a existência de muitos recursos, a grande quantidade de processos que tem na mesa dos desembargadores federais lá em Brasília para poder julgar, tudo isso acaba transformando uma justiça que deveria ser justa em injusta. O senhor acredita que falta mão de obra, por exemplo, na justiça? Pegar uma comarca igual Matupá, Peixoto, a cidade vizinha Guarantã, que tem uma enorme quantidade de processo e muitas das vezes uma vara única, um único juiz. Acho que teria que ter mais pessoas. Teria que ter mais. Hoje, em Peixoto, nós temos um juiz, né? Teria que ter mais. Nós temos hoje o CPD que está ali, né? Um monte de presos, né? Então teria que ter um juiz exclusivo só para aquilo ali, para não poder atrapalhar as outras situações, mas são coisas assim que é difícil da gente entender realmente, né? O que passa na cabeça desse pessoal que administra a justiça, né? Porque são essas coisas que acabam deixando as pessoas assim com o pé atrás
com a justiça no Brasil, porque as coisas não andam, né? Não andam, né? E você vê, esses dias eu estava olhando, hoje existe pelo Código de Processo Civil, se eu não me engano, artigo 12, existe para julgar um processo, existe uma fila, né? Então, você tem que ver lá, tem processos que a gente olha lá, que tem lá para julgamento no tribunal, que tem 5, 6 mil processos na fila antes desse ainda para serem julgados, né? Para um desembargador. E assim, nós estamos vivendo um momento mundial, não vou dizer do Brasil, né, mas mundial, com muita tecnologia, com muita facilidade, as coisas andando. Nós estamos aqui com celulares, estamos com câmeras que falam para o mundo inteiro. Será que não está na hora de usar um pouco mais essa tecnologia? Eu sou um leigo, não sou advogado, mas sou um leigo, mas entro no TJ e vejo aquele site arcaico que poderia ter uma certa velocidade, melhorou com a pandemia, viu a pandemia aí, melhorou, hoje faz instrução por vídeo, etc e tal. Aí você acha que não tinha que usar mais a tecnologia para poder acelerar mais o direito da pessoa que está ali, seja um réu, seja uma pessoa que seja vítima entrando ali? Será que não teria como usar essa tecnologia? Eu acredito que sim, né, Leandro? Inclusive, mesmo usando essa tecnologia, hoje nós temos o processo judicial eletrônico, né, que isso já ajudou muito a advocacia e também o judiciário, né, porque hoje, antigamente você distribuía um processo no cartório distribuidor, para ele chegar na mesa do juiz demorava quase 30 dias, porque ia do distribuidor, ia para a secretaria, aí eles iam montar o processo, arrumar o processo, tudo isso aí, para daí mandar o processo para o juiz dar o primeiro despacho. Hoje não, hoje eu, da minha sala, do meu escritório, eu mando a inicial, né, a petição inicial com os documentos, já vai direto concluso para o juiz. Né? Então já tirou esses 30 dias. Já tirou, já melhorou bastante coisa, né? Mas aí nós tivemos a dificuldade que nos últimos dias o nosso processo judicial eletrônico, que é o PJE, está muito difícil de se trabalhar, né? Muito lento, muito com problemas, né? Esses dias eu estava até brincando com um advogado que trabalha com a gente lá, fomos ver um processo lá, estava tão lento, na hora que ele abriu a petição que estava no processo totalmente desconfigurada, com palavras que não tinham nada a ver com o que a gente tinha feito, né? Entendeu? Então, é umas coisas que ainda precisa se avançar muito, né? Ainda precisa se avançar muito. Nós estamos falando, a tecnologia está evoluindo tanto, nós estamos falando de inteligência artificial, hoje a gente conversa com a casa, e tem que chegar isso no direito também. Os carros dirigem sozinho, por que o direito também não pode ter uma tecnologia mais avançada? Mas voltando ainda nessa questão das leis, e até para a gente acelerar um pouquinho nossa entrevista aqui, mas o senhor teve mais leis importantes. O senhor poderia enumerar aí mais algumas leis importantes que o senhor fez ali durante esse processo que o senhor teve ali como vereador? Tem sim, Leandro, né? Nós fizemos uma, por exemplo, hoje, por exemplo, é transmitido as licitações pelo site do município, né? Foi uma lei que nós apresentamos e foi aprovada, e essa está sendo cumprida, né? Apesar que faz alguns dias que eu não acompanho, né? Mas naquela época e até um tempo atrás ela funcionava perfeitamente. E muito importante para a transparência para o cidadão. Para transparência para o cidadão, né? Então tem, por exemplo, nós apresentamos um projeto de lei onde institui o programa de integridade nas empresas que contratarem com a administração pública do município. Então, para a empresa participar de uma licitação, para ela poder participar de uma licitação, ela tem que ser uma empresa íntegra, ela tem que ter alguns requisitos ali, ela certidões. Não pode ter... Exatamente, tá? Tudo nesse sentido. Então, foi também um projeto que nós apresentamos, né? Então, teve esse da Maria da Penha, né? Teve projetos que nós deixamos de fazer por causa de uma questão de que... Vício de iniciativa. Entendemos que esse sim, né, ia dar vício de iniciativa, então daí a gente não fez. Por exemplo, no esporte, né? A gente tem um projeto montado para apresentar, né, mas isso teria que ser o prefeito apresentar. Um projeto onde as empresas que
ajudarem, né, que patrocinarem o esporte para participar, né, para representar o município, fora do município, ajudar os atletas, incentivar os atletas, né, eles têm incentivos fiscais também. Exatamente. Né? Porque eu vejo muito atleta, você falou uma parte importante, eu vejo muito atleta, principalmente Peixoto de Azevedo. Estou lá em Sinop agora também, vejo em Sinop também. O atleta passando pirizinhos no comércio, passando nas empresas, fazendo rifa para poder ir jogar, ou para ir numa escolinha, ou para ir numa maratona, num atletismo. E se tiver uma lei de incentivo, algo que facilite, esses atletas vão conseguir levantar os recursos com muito mais facilidade. E como nós começamos falando aqui, o esporte é tão importante, deu acesso ao senhor a tantas situações e que dá acesso à juventude hoje. Nós temos que facilitar a juventude a não ter acesso ao crime, e sim ao esporte e às oportunidades. Exatamente. E é isso que a gente tem que pensar em ajudar. Eu vejo que eu também acabo ajudando muitas pessoas ali, né? Que vão lá, procuram, né? Pra gente... Dar aquele apoio, né? Dar o apoio, né? Então... Mas é assim, né? O outro projeto que a gente apresentou, né? A publicação no site oficial da prefeitura, né? Da relação dos medicamentos existentes, dos faltantes e o local onde pode ser encontrado e uma previsão de recebimento desses medicamentos, né? Isso aqui não foi colocado até onde eu sei, não foi colocado em prática. E você falando disso daí, eu já vi em outros municípios, doutora, onde tem um sistema que comunica a empresa que foi licitada, ela é comunicada quando chegou ali, tem 10 só no estoque, ela já é comunicada a repor aquele estoque, para não ter problema, como a gente já teve em outros municípios, até mesmo em Peixoto, de faltar de pirona, de faltar o medicamento. Tem 10 no estoque, a empresa já é comunicada automaticamente pelo próprio sistema. Exatamente. Então, algo muito válido uma lei como essa. Exatamente, só precisa pôr em prática, né? Precisa de pessoas que tenham competência e para poder pôr em prática, né? Outra que foi feita, que a gente lembra até hoje, tá dessa forma, a APA vai lá, faz um buraco no asfalto e faz de qualquer jeito, né? Nós apresentamos o projeto de lei em 2017, até hoje ela é uma lei 974, né? Ela dispõe sobre a recuperação dos danos causados em vias públicas, né, cujo reparo tenha sido realizado fora dos padrões da qualidade e de materiais originalmente aplicados no local, por empresa pública, concessionária de serviço público e tal. Então, é um projeto que, por exemplo, toda empresa que fosse fazer qualquer negócio, que quebrasse o asfalto, ela tinha que refazer e fazer de qualidade, né? Não fazer de qualquer forma, né? Então... E tem algumas situações que a gente passa lá, é visível onde foi feita a obra, né? O asfalto fica mais baixo, fica um buraco, um declive, vira uma espécie de um quebra-mola sem ser quebra-mola. Realmente tem que ser de qualidade o serviço refeito aí por essas empresas, doutor. Então esses, né, foram alguns dos projetos, né? Esse da Maria da Penha também, né? Inserir nos planos de estudo do ensino fundamental, né? Das escolas públicas municipais de Peixoto de Azevedo, o conteúdo sobre a Lei 11.340, né, que é a Lei da Maria da Penha, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica contra a mulher e outras providências. Também foi um projeto de lei que fizemos e foi aprovado pela Câmara, né? Bacana. Então, e o senhor falando da Lei Maria da Penha aí, falando dessa lei tão importante, né? E hoje eu estava discutindo, e aí já é quase que o mesmo assunto, mas estava ali na Cooperativa dos Garimpeiros, discutindo com o Gilson, e falando da importância. Estou com um livro agora que vai ser lançado dia 27 no Shopping Sinop, falando da importância, por exemplo, da educação financeira. Exatamente. Que ela é obrigatório pela BNCC hoje, que é as diretrizes da educação no Brasil, pelo MEC, e que muitas prefeituras não se atentaram ainda, não implantam. Ela é obrigatória a partir do Fundamental 1. Então, também se atentar aos vereadores, buscar uma lei, buscar um mecanismo de fazer com que o prefeito possa estar colocando educação financeira. É tão importante
O senhor lá atrás sabe da importância disso, o senhor já vem de uma família que tem uma certa base, mas muitos não têm essa base financeira em casa, principalmente quem vem aí da atividade garimpeira, acostumado antigamente, achava ouro em qualquer lugar e hoje já não é assim, né? Não, isso é importante, Leandro, até parabenizar você pelo trabalho que você fez e aí tem desenvolvido, né? Eu vejo com muita importância isso, tenho destacado isso em algumas falas que tenho feito, né, de inserir isso também nas escolas, como eu acho importante inserir uma matéria, por exemplo, um básico de direito nas escolas também, né? A pessoa assim, saber o básico. Saber o básico do que ela tem direito, do que ela não tem direito. Né? Então são coisas assim que nós precisamos desenvolver, precisamos nos unir para criar isso, para poder ajudar o nosso povo. Né? E eu vejo, né, eu tenho andado e viajado muito pela Donep, fazendo aí palestras em vários lugares do Brasil. Esses dias estive em Goiás, lá em Mineiros, Chapadão do Céu, fui para São Luís do Maranhão, fui para vários lugares do Brasil, Florianópolis, Santa Catarina, né? Então, e eu tenho já feito um trabalho nesse sentido falar sobre a educação financeira, né? A educação financeira do jovem, a educação financeira do adulto. Nunca é tarde para a gente aprender a controlar as nossas finanças, né? Porque eu sempre falo que a pessoa, ela às vezes ela ganha bem menos que a outra, mas ela administra muito melhor. Tem gente que ganha menos que a outra e faz 2 viagens no ano. Tem gente que ganha e não consegue. E não consegue viajar, né? Então a administração financeira, ela é importante. É um negócio que tem que começar a população começar a entender isso e buscar o conhecimento em cima disso. Bacana. Né? Doutor, agora o senhor está aí, nós estamos em 2024, ano de eleição, o senhor está com o nome também aí à disposição, nesse período que a gente está gravando aqui, pré-candidato. E a pergunta que eu quero fazer, já fiz para outros aqui, por que o senhor quer ser prefeito de Peixoto de Azevedo? Leandro, tudo um pouco que a gente já falou aqui, né? Eu vejo a necessidade de Peixoto de Azevedo, de alguém que esteja na administração do município, que ela seja gestora, realmente. Que ela tenha um entendimento do que ela está fazendo, né? Que ela possa sentar como gestor, saber que ela não é dona da razão, que ela sabe 100% de tudo, que não é assim, nós estamos sempre aprendendo. E através disso você sentar com a população, ouvir a população. Por quê? Porque você pode tirar boas ideias através daquelas pessoas mais simples, mais humildes. Elas podem trazer uma ideia que pode completar aquela sua ideia, né? Que pode te ajudar a construir, né? Então nós precisamos mudar Peixoto de Azevedo nesse sentido. Eu vejo que hoje nós precisamos de um prefeito que esteja dentro do município, que ande, que vá no hospital municipal, que vá conheça o município de verdade, que vá nas comunidades no interior, não só na época da política, que vá sempre, ande lá, veja o que está precisando, veja o que é a população. Que não fique com, não, aqui eu tive tantos votos, eu não vou ajudar aqui. Não, tem que acabar com isso. Ganhou a eleição é para todo mundo, não é só para quem votou. Acabou a eleição, a pessoa que entrou lá, ela tem que pensar de uma forma macro, tem que pensar o Peixoto de Azevedo como um todo. Não, mas nós temos uma malha viária muito grande. A partir do momento que você bota o seu nome à disposição, você tem que saber disso. Mas você tem que tentar soluções para resolver esse problema. Exatamente. Você tem que tentar soluções para resolver o problema. Você não pode ficar sempre na desculpa de dizer, não, mas é muito grande, não dá conta. Não. A partir do momento que você entra ali, você tem que já ir pensando, quando você coloca o seu nome à disposição, saber como que você vai fazer. Eu falo que o jogador de futebol bom de bola, ele antes da bola chegar nele, ele já sabe o que ele vai fazer com ela. Ele já tem uma visão de tudo aqui, ele já viu o companheiro passando ali do lado, ele só dá um toquinho aqui, mas ele já previu essa jogada. É a mesma coisa o gestor, ele tem que ter esse entendimento, ele tem que pegar e começar a parar de dar desculpa e começar a procurar as soluções
para poder acabar com aqueles problemas. Exatamente. E uma das coisas que eu vejo que é importante também, doutor, é a questão do relacionamento. Ter uma equipe técnica aqui, fazendo os projetos, pegar esse projeto, colocar debaixo do braço, ir a Cuiabá, Brasília e ter bom relacionamento. O senhor está disposto a abandonar um pouco a família e correr atrás desse relacionamento lá em Brasília, Cuiabá? Leandro, como eu falei, né, eu falo sempre o seguinte, a família é base para tudo. Né? Para mim estar hoje colocando meu nome à disposição como pré-candidato a prefeito, primeiro a minha família teve que concordar. E eles te apoiam. E eles me apoiam. Minha esposa, meus filhos, né, o Gustavo, o João Vitor e o Davi. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que a minha família é minha base. É muito família. Então, antes de eu tomar qualquer medida dessa, eu primeiro consultei a minha base. E a minha base falou assim, não, pode ir que nós estamos com você. Ah, mas eu vou me afastar um pouco Pode ir que nós estamos com você. Então, eu sei da dificuldade, conheço a dificuldade. Tem muita coisa por fazer dos outros. Mas assim, eu sei também que a minha família está junto comigo, né? As pessoas que são importantes na minha vida, né? São pessoas que me dão o meu sustento, né? A minha vontade de estar batalhando todos os dias. Então, e elas estão comigo nisso. Entendi. Doutor, o senhor falou da base, da família, e o senhor falou que está há 23 anos casado. Qual que é o ingrediente, qual que é o sucesso disso? Leandro, eu sempre falo o seguinte, a gente tem que saber que a partir do momento que você vai se unir a uma pessoa, cada pessoa, né, tanto o marido quanto a mulher, tem as suas bagagens, tem a forma que foi criado, sempre é diferente. Então, para você, quando você vai unir, né, no caso eu fui casar com a minha esposa, ela tinha uma base diferente da minha. Uhum. Né? E assim, muitas coisas comuns, mas também algumas coisas diferentes. E quando a gente se uniu, a partir do momento para que você toma essa decisão, você tem que ser uma pessoa que vai ter entendimento e dizer assim, não, a forma que você vai lidar com isso, né, numa situação, por exemplo, onde vocês divergem, é você respeitar a opinião da esposa, ouvir ela e reconhecer que você está errado, né, que você realmente, aquela situação ali que ela estava falando, ela tem razão. Então, eu falo assim, nunca pensar que, porque eu sou homem, eu sei mais que a minha mulher, não. E tem que saber tudo o tempo todo. E sei tudo não. Então, eu aprendo muito com os meus filhos, eu aprendo muito com a minha esposa, eu estou aprendendo, eu falo que a gente tem que aprender todos os dias, né? Eu digo assim que, uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim que a gente tem que ser, quando a gente estiver numa mesa de pessoas, você tem que ser o menos inteligente ali, você tem que sempre estar ouvindo, porque sempre tem coisas interessantes que você está aprendendo. Bacana. Né? Então você tem que, não, eu sou o sabichão ali, mas é melhor você pegar e recuar e ouvir, porque o conhecimento que você vai adquirir numa rodada dessa não tem comparação. E a Bíblia está lá, né? Você tem 2 ouvidos e uma boca. Exatamente. Então você ouve mais, fala menos. O apóstolo Paulo já dizia, no meio dos tolos me faço de tolos, no meio dos sábios ajo como tal. Então tem que ter a sapiência e a sabedoria. E o senhor falou da Donep. A Donep é uma associação de homens de negócio, mas que ela é voltada para essa parte mais espiritual do empresário, do empreendedor. Quando que essa parte da fé chegou na vida do senhor? O senhor sempre foi de igreja, sempre foi de ter a fé aflorada, sempre foi de acreditar? Como que isso chegou até o senhor? Então, Leandro, eu sou de uma família cristã, né? Eu sempre tive isso e sempre tive essa a fé em Deus, né? Em Jesus Cristo.
Mas eu falo assim que antes eu conhecia Jesus Cristo de ouvir falar. Certo. Né? E depois que eu entendi e realmente conheci, né, Jesus Cristo, não só de ouvir falar, mas de ter experiências através de Jesus Cristo na minha vida, né, tudo mudou. Né? Eu era uma pessoa, sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalhei muito, sempre trabalhei bastante. Mas assim, com o tempo, né, quando eu tive uma experiência com Jesus, eu mudei a minha forma de pensar em algumas coisas. Né? Uma das primeiras experiências que eu tive, que depois até que me fez a começar a participar dessa associação, foi aqui no Rio Peixoto, meu filho, meus 2 filhos na época, o Gustavo e o João, o Vitor, que eu tinha, e eu e a minha esposa estávamos lá banhando, né, no fundo da nossa área ali, e com um casal de amigos, e nós estávamos pescando lá, eu e esse outro meu amigo, e ele tinha o filho dele, estava brincando com meus meninos. E eu pescando lá, e de repente estourou a linha, né, a minha linha. E eu peguei e fui do outro lado, onde eu vi as crianças, onde as crianças estavam. Porque eu estava num lugar escondido. Aí eu fui lá, olhei, peguei, baixei para pegar o anzol para arrumar minha linha. Nisso, meu filho mais velho gritou, disse: pai, a correnteza levou o João. Quando eu ergui minha cabeça assim, eu olhei só a cabecinha dele assim, o cabelinho dele por cima e a correnteza levando. Por mais que eu fui atleta e tudo, eu nunca corri tanto que nem aquele dia. Caraca. Pulei dentro da água, peguei ele. Na hora que eu peguei ele no colo assim, ele, né, ele é pequenininho, ele tinha 3 anos de idade na época, né? E peguei ele assim, ele com o olho arregalado, com a boca aberta, botei ele assim no meu peito, comecei a bater nas costinhas dele, ele começou a vomitar água que ele tinha bebido. E para você ver como Deus é maravilhoso, né, na minha vida, o casal que estava com a gente, ele era advogado e a esposa dele era enfermeira. Uhum. Então na hora ela já pegou ele, começou a massagear ele, e ele começou a jogar toda a água para fora e voltou, né? Então essa foi uma experiência onde eu aprendi a valorizar mais a minha família, meus filhos. Até aquela época eu trabalhava demais, eu pensava que eu tinha que trabalhar porque o meu objetivo como pai era botar comida na mesa e essas coisas, né? Uhum. E a partir desse evento, desse momento, eu comecei a ver diferente. Eu disse, não, eu tenho que estar mais junto da minha família, dos meus filhos, né? Da minha esposa, tenho que brincar com eles, tenho que estar com eles, aproveitar os momentos que a gente tem. Então, a partir desse dia eu trabalhava de domingo a domingo, ia às 6 horas da manhã para o escritório, ficava até 11 horas da noite, e era dessa forma. Aí eu falei, não, agora é todo dia 5 horas da tarde, eu estou em casa 5:30, né? Vou para o escritório um pouquinho mais tarde, vou ficar um pouquinho mais com as pessoas que eu amo, né? Priorizar tomar aquele café da manhã com a família. Exato, porque eu falo assim que a gente não sabe o dia da manhã. Na verdade, o dia de amanhã não existe. O dia de amanhã não existe. Se você pegar né, Tiago 4,14, na palavra diz assim que a nossa vida ela é como a neblina. Uhum. Ela, de uma hora para outra, ela some. Então a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe se vai estar aqui ainda amanhã. Então a gente precisa aproveitar todos os momentos da nossa vida junto com as pessoas que a gente ama, né? E eu falo todos os dias para minha esposa que eu amo ela, falo todos os dias para os meus filhos, eles mesmo distantes, estudando fora, eu falo para eles que eu amo eles, né? Eu sei que eles sabem disso. Mas precisa todos os dias reafirmar isso. Nós somos ouvintes, né? Nós precisamos ouvir. Então, eu acho importante isso. Né? Eu acho importante isso, a gente amar pessoas, né? Amar as pessoas e valorizar as pessoas que estão junto contigo. Né? Então,
foram momentos assim, situações que me fizeram, que transformaram a minha vida. E a partir de então, Deus tem feito coisas assim que a gente nem imagina. Muito mais do que a gente pede e do que a gente pensa, né? Então só Deus mesmo para poder nos dá tudo aquilo que a gente, às vezes não é tudo aquilo que a gente quer, mas é tudo aquilo que a gente precisa. E ele sabe o que a gente precisa. E a gente tem que ter sabedoria, né? Porque às vezes a gente é muito impaciente e quer as coisas logo, né? Mas eu sempre digo assim que as bênçãos de Deus, ela tem a hora certa para acontecer na sua vida. E uma das coisas que a gente acaba não passando, querendo acelerar, é o tal do processo, né? Exatamente. E eu sempre digo para as pessoas, e a gente aprende isso com o tempo, passa o processo, porque é no processo que você está aprendendo, e é através do processo que você vai ganhar o grande presente que talvez você pediu há muito tempo. E assim, é interessante isso aí que você falou, porque eu gosto dessa história. Você tem falado muito isso na célula nossa lá, né, quando a gente vai fazer esses seminários da Donep, eu tenho falado assim, a história de José, né? Deus deu um sonho para José que ele ia ser governador. Exato. Mas ele não explicou o processo. Porque se Deus fala para José o processo que ele ia passar, que ele ia ser jogado numa cisterna, que ele ia ser vendido como escravo, que ele ia ser tentado pela mulher do Potifar, que ele ia ser preso, para depois ele ser governador, talvez José falasse assim, não quero saber disso, não, vou ficar aqui. Né? Então, ficar aqui na casa do pai que é melhor. Então o processo, Deus ele quer nos abençoar, né, as bênçãos estão disponíveis para nós, mas existe um processo para você chegar lá, né? E eu sempre falo, Deus só vai te dar aquela bênção uma hora que você estiver preparado para receber, porque se você não estiver preparado, aquela bênção ela pode se tornar uma maldição. Exatamente. E assim, quando eu era criança, já indo para o nosso encerramento, mas eu tenho que contar essa história aqui, porque calha com o que o senhor falou. Quando eu era criança ali, 10, 11 anos, uma vez uma certa pessoa veio e trouxe uma palavra e disse, você vai andar de avião e tal. Cara, eu não tinha nem bicicleta. Eu fui andar de avião a primeira vez em 2019, com quase 30 anos. Então, assim, espera o processo, uma hora vai acontecer. Se ele falou que você vai andar de avião, você vai andar de avião e custe o que custar, você vai andar de avião. Porque assim, a palavra já fala, ela fala assim, que nós, em Cristo, somos mais que vencedores. Então, a vitória, ele já nos deu. Exato. Tá? Ele não falou que nós íamos vencer. Ele já falou que nós somos vencedores. Então a vitória ele já nos deu. Nós só precisamos esperar, ter paciência que as coisas vão acontecer. E se colocar no caminho. Doutor, sempre quando estou indo assim para o encerramento, eu gosto de perguntar o seguinte. Se o senhor pudesse dar um conselho para quem está começando agora, para quem está chegando agora, seja na área do direito, seja na política, qual seria o conselho? Principalmente para essa gurizada nova que está aí. Eu falaria assim, Leandro, uma coisa que eu demorei para aprender, mas aprendi. Eu falaria assim, que não desistam dos sonhos. Tá? Eu falo sempre para os meus filhos assim, que os sonhos que nós temos, que Deus coloca na nossa vida, como nós acabamos de falar, eles vão acontecer. E eu falo que o fracasso, ele só existe quando você desiste. Então não desista. Tentou uma coisa, não conseguiu, vai lá, estuda um pouco mais, tenta de se novo. Dedica um pouco mais, mas não desista, tenta de novo. Tenta mais uma vez. Não desista. Porque o fracasso, ele só realmente existe quando a pessoa desiste. E assim, eu falo que o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele quer que a gente faça isso, que a gente desista.
de receber o que nós temos para receber de Deus, né? Então não desista, corra atrás, foi lá, errou, opa, vamos ver aqui, o que nós vamos fazer aqui para consertar, não, vou melhorar aqui, vou melhorar aquilo ali, vou de novo, não desista. A gente vê muitas pessoas aí que hoje são pessoas extremamente poderosas, que eu digo financeiramente, né? Nesse mundo e também politicamente, que elas foram pessoas que não desistiram. Exato. Né? Que foram pessoas que algumas pessoas, alguns chegavam para ele e diziam assim, não, você não serve para isso. Se ele fosse ouvir aquela pessoa, ele ia desistir, mas ele foi lá, voltou e disse, não, eu vou ter que andar mais um pouco. E vai lá e conseguiu chegar onde ele queria. Então não desista. Tem seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, busque em Deus, peça para que Deus possa te ajudar, né? Porque quando você entrega para Deus, é só você aguardar que as coisas vão acontecer. Sei que tem uma frase do Michael Jordan que ele diz o seguinte, ele fala, eu treino 12 horas por dia para brilhar 40 minutos. Então, se não deu certo, continua treinando. Uma hora você vai brilhar e uma hora vai dar certo. E eu sempre falo isso também. Em todo tempo dá graça, né? Dá graça. Se você bateu o dedo na quina da porta, agradece. Se você ganhou uma benção, agradece. Se seu carro furou o pneu, agradece. Porque a gratidão ela é muito interessante. Quanto mais a gente agradece, mais as coisas acontecem. Seja bom, seja ruim, você sempre agradece, nunca reclame. Eu levo isso para minha vida e as coisas... Tem coisas que às vezes acontecem tão naturalmente na vida da gente que a gente precisa entender isso. Vamos sempre dar graça. E é o que eu falo, né? O maior milagre, eu acho que o maior milagre que existe é a gente acordar e respirar. Tem mais um dia. Então não desista. Os leões e os ursos que tem pra gente bater todos os dias aí, se a gente tiver com Deus, é tudo gatinho. E é 24 horas para todo mundo. Doutor, é verdade. Quero agradecer ao senhor por ter aceito o convite e dizer que o espaço aqui sempre vai estar aberto pra gente. Eu sei que o tempo aqui foi pouco pra gente falar tudo aquilo que a gente poderia falar, e falar de empreendedorismo, falar de Deus, falar de política, coisa que a gente gosta de falar e de inspirar outras pessoas. Mas quero dizer que o espaço sempre vai estar aberto pra gente bater papos como esse com pessoas boas como o senhor. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos, né, da Sinoflow. Um abraço, é um prazer estar aqui contigo também. E aprendendo, né? Que nem eu falo, a gente está sempre aprendendo. Bacana, a gente estamos encerrando aqui no nome da Autoelétrica do Alemão, Autoelétrica Alemão em Sinop. Você que deu algum problema na autoelétrica do seu carro, que agora eles também são Auto Center lá na MT 140. Deu qualquer problema no seu carro, procure lá a Autoelétrica do Alemão. Um grande abraço para o Alemão e toda a equipe lá. E agradecer aqui também o Joed, que fez a operação aqui. Agradecer a Graciele, que nos cedeu o espaço aqui para a gente estar falando. Um abraço pessoal do Green Palace Hotel, aqui da Folha Contabilidade, parceiros da gente aqui do Olhar Cidade, parceiro do Sinoflow. Um grande abraço e a gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio, agradecendo sempre a presença de Deus.